Olá, meus amores, muita saudade de todos e aqui estamos gravando. Oi, gente, desculpa que eu esqueci de gravar o programa aqui. Olá, meus amores, boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Estamos aqui com o nosso programa Cultivando Saúde da Rádio Eureka, toda quarta às 11 da manhã. E aqui na nossa live surpresa para que você entenda um pouquinho a respeito do tema saúde. No programa passado a gente estava falando um pouco sobre o envelhecimento, né? Como viver até o 100. No programa anterior a gente falou sobre a menopausa nas mulheres, né? E eu tenho sentido muito essa questão do envelhecimento e visto assim como as pessoas subestimam uma pessoa mais velha, no sentido assim, as imagens, né? Então colocam sempre a imagem de pessoas muito velhinhas, com a cabecinha branca, a mão toda enrugada, quando hoje uma pessoa que é considerada velha não é mais velha, né? Então antigamente uma pessoa de 60 anos de idade, ela era considerada velha. E hoje não é, uma pessoa de 60 anos hoje ela tem recursos, ela tem um gasto do corpo e da mente, talvez menos da mente, mais da mente, menos do corpo, com as tecnologias, né, muito mais avançadas que estão tornando o nosso corpo mais propenso a viver mais tempo e melhor do ponto de vista físico. Por outro lado, essa questão do ponto de vista mental, o que está acontecendo, né, do ponto de vista mental conosco, né? Então, o que é hoje o envelhecimento de verdade? Então, como eu disse, né, a gente vai entrar na internet, a gente vê imagens de pessoas tão velhinhas, quando na verdade nós não estamos mais assim, né? Até as pessoas assim que já têm uma idade avançada, bem avançada, né? 70, 80, 90, não estão tão acabadinhas como se acreditava, como se ficava, né, antigamente. Então, só para mostrar para vocês aqui, né, uma imagem aqui para mostrar um pouquinho, né, exemplificar aqui uma fisioterapeuta como uma pessoa idosa. Temos pessoas assim, mais idosas, temos, mas não são pessoas tão debilitadas como antigamente a gente encontrava no nosso meio, né, da área da saúde. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo do envelhecimento, né, e como que ele muda, o que acarreta isso no nosso corpo e o que isso tem a ver com a minha área, né, que eu sou muito focada hoje em abdômen, assoalho pélvico, que vocês veem aí no Instagram, mas talvez vocês não saibam, eu tenho muita experiência com a terceira idade e muita experiência com ortopedia, então artrose, artrite, essas doenças degenerativas, né, entorses, tendinoses, LER, tudo isso eu domino muito e trabalho com isso há muitos anos, né? E aí, como eu gravo o programa Cultivando Saúde toda quarta, então eu já gravo essa live já para preparar, né, para esse programa aqui do Litoral Norte. Então, quem quiser conhecer, busca lá Rádio Eureka com K, para poder entender, né, o que é o programa Cultivando Saúde e pegar os episódios anteriores que também estão muito legais, tá? Então, resumidamente aqui para o programa, a gente hoje está falando sobre envelhecimento, é o terceiro programa que a gente fala sobre envelhecimento, sendo que, como eu falei antes, né, a gente falou sobre menopausa. A semana passada eu falei sobre aquela pesquisa, aquele documentário Como Viver Até os 100 Anos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se dá o processo de envelhecimento nos homens e nas mulheres, as consequências, como viver melhor, como prevenir, né?
E aí é muito importante a gente lembrar, porque a gente tem que falar um pouquinho sobre essa questão da musculatura, das articulações, do desgaste, né? E também da parte mental. Não sei se hoje vai dar tempo da gente falar sobre todos esses temas, mas eu vou tentar abordar da melhor forma. Então a gente vai agora no programa dar uma pequena pausa para uma seleção musical e com vocês a gente continua juntinhos aqui falando sobre esse tema do envelhecimento. Bom, eu vou só salvar aqui e a gente continua. Vamos lá então, após essa seleção musical, falar sobre essa questão do envelhecimento, né? Então, assim, uma coisa muito comum no envelhecimento é a diminuição das nossas funções fisiológicas, né? Então, as nossas glândulas não trabalham tão bem, a musculatura já não está trabalhando tão bem, porém, o que acontece? Hoje nós temos recursos, né? Então nós temos suplementos, nós temos atividade física, nós temos até alimentação saudável, que a gente sabe hoje, né, que é o segredo de viver melhor e viver bem, né? Então, o que acontece no nosso corpo é que a gente perde muito das funções, porém, como eu disse, né, muito menos do que a gente perdia antes. Então, por exemplo, uma pessoa hoje que mora numa área rural, que às vezes tem uma vida muito mais desgastada, né, desgastante, ao mesmo tempo são pessoas que têm uma vida mental muito mais tranquila, né, com relação a uma pessoa que vive na cidade hoje, com trabalhos muito mentais, né, com trabalhos que exigem muito da mente, da cognição, sem falar do estresse, né? Então, o que acontece? A gente precisa fazer do envelhecimento uma fase melhor do que era antes, né? Uma fase melhor da nossa vida. Só que a gente vai envelhecer bem desde que a gente se cuide sempre. No entanto, nem tudo está perdido, né? Então tem pessoas ali que quebram tudo, que aprontam, que bebem demais, que fumam e tal, e que muitas vezes acham que não dá mais tempo, mas muitas vezes dá. Então, por exemplo, vou falar para vocês de uma pesquisa. Quando eu dava aula na PUC, eu dava aula de metodologia da pesquisa científica. Quando eu dava aula dessa metodologia da pesquisa científica, que eu ensinava os alunos como pesquisar e como escrever a respeito de tudo que eles pesquisavam, eu entendi ali, através de um artigo mais importante de todos que eu li, né, que eu ensinava os alunos a criticar os artigos, foi o seguinte: eles pegaram idosos de mais de 85 anos, de 86, por aí, e esses idosos, eles foram avaliados e começaram a fazer musculação. O que aconteceu? Então, antigamente o pessoal falava assim: nossa, nessa idade não tem mais jeito, não tem massa magra. Tem sim. Eles não deram nenhum suplemento para esses idosos, eles não aumentaram nada, não mudaram a alimentação deles, introduziram musculação 45 minutos, 3 vezes por semana com esses idosos. Todos tiveram uma melhora na região, no sistema musculatório, sistema músculo-esquelético. Então, o que acontece com esse trabalho, essa comprovação, é que qualquer pessoa, você vai pegar uma pessoa que está muito, muito velhinha mesmo, tá? Muito idosa, com o corpo muito debilitado, e você inicia hoje com essa pessoa, você vai ter um resultado com ela, muito positivo mesmo. Então, vou dar exemplos práticos da minha vida, tá? Eu peguei uma vez uma senhorinha
de quase 100 anos. Ela tinha 95, 97 anos. Ela não estava conseguindo andar. Ela morava na Serra do Cipó, Minas Gerais, que era onde eu morava nessa época. Eu atendia ela pelo SUS, visita domiciliar. E aí eu ensinei para ela exercícios super básicos, até exercícios que estão no meu Hotmart, mas muito simples mesmo, sabe? E ela foi seguindo esses exercícios. Ela não conseguia andar, aí ela começou a fazer também um pouquinho treino de marcha diário, e ela começou a fazer esse treino de marcha, esses exercícios simples. Consequência, gente, essa senhorinha que não conseguia mais ir nem para a cidade, ela começou a andar no setor hospitalar de Belo Horizonte. Então ela ficou muito feliz, ela foi melhorando a cada dia. Então o que eu quero dizer é que uma pessoa que começa a fazer atividade física já numa idade extremamente avançada é uma pessoa que tem grandes chances de melhorar sim, tá? Se ela puder, ainda por cima, melhorar a alimentação dela, a parte mental, tiver um apoio familiar, ela vai melhorar sim, tá? Então acredita e confia e aprenda a fazer exercícios. E aí a importância, né, da fisioterapia nesse caso é fazer exercícios adequados que consigam fazer a pessoa fortalecer sem machucar ainda mais. Então muitas vezes na terceira idade a gente usa exercícios isométricos, que são exercícios que a pessoa não fica, ela vai contrair a musculatura sem ficar movimentando muito as articulações. Então ela vai contrair parado. Então tem uma técnica, tem um protocolo para isso, e aí a gente vai seguindo esse protocolo e essas pessoas melhoram. E no próximo bloco, após a seleção musical, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do equilíbrio, que é muito importante, e também da ingestão de água. Teve um programa que eu falei sobre a ingestão de água. Então, na Rádio Eureka a gente volta, e você que está aqui comigo no Instagram, fica aí, que eu já estou continuando falando sobre esta questão dos exercícios de equilíbrio e da ingestão de água. E vou falar um pouquinho também sobre a artrose. Só salvar aqui e a gente vai continuar. Bom, continuando, né? Então, no processo de envelhecimento, do ponto de vista músculo-esquelético, né, do sistema músculo-esquelético, a pessoa perde muito a mobilidade, perde muito a flexibilidade, perde muito a musculatura, a massa magra. Mas a pessoa também ela vai perder o equilíbrio, vai diminuir muito o equilíbrio, caso ela não seja uma pessoa ativa. Então, assim, o pior tratamento que você pode passar para uma pessoa que está num processo de envelhecimento ou uma pessoa já idosa, o pior tratamento é o repouso. Então, vou dar o exemplo da minha bisavó. Minha bisavó, ela ia à igreja todos os dias cedinho. E ela foi envelhecendo, como ela não fazia atividade física, ela foi envelhecendo e ela começou a ter algumas quedas. Quando ela passou a ter algumas quedas, o médico na época, ele disse para ela parar de ir à igreja diariamente. Isso, eu era uma criança, eu não entendia como eu entendo hoje. Isso acabou com a vidinha dela, porque o único passeio que ela tinha era ir à missa, era a caminhadinha diária dela. Então, o que o médico deveria ter falado para ela era para ela se exercitar, procurar uma fisioterapia, fortalecer essa musculatura, melhorar o equilíbrio dela e continuar firme na fisioterapia. Porque uma pessoa idosa, ela tem que ser ativa. Mas é aquilo que eu disse, é muito importante que uma pessoa que está já idosa, que ela faça exercícios com contração muscular que a gente chama em isometria. Então, o que é a isometria? Foi o que eu falei anteriormente. É contrair a musculatura sem movimentar muito a articulação. Por quê que eu peço isso? Porque você, como fisioterapeuta, né, você como pessoa também, como paciente ou como uma pessoa normal, você tem que entender que quando aquela articulação que você movimenta é muito dolorida,
essa articulação te exige que você fortaleça, porém sem machucar. Então, muitas vezes a pessoa tem um desgaste, que a gente chama de artrose, né? Que tem aí até no meu status aí, que vocês vão ver, que tem eu explicando o que é uma artrose no joelho, né? Então, a formação dos bicos de papagaio, que são os osteófitos, né? Então, essa pessoa precisa fortalecer de uma forma bem levinha e isometria. Agora, se a pessoa não tem artrose, se a pessoa já idosa ou um indivíduo adulto, se ela não tem um desgaste da articulação, então foi o que eu falei, né? As pessoas mais idosas, muito idosas mesmo, são aquelas pessoas que podem recorrer à musculação. E existe sim um resultado incrível, mesmo com pessoas muito além dos 80 anos. Então, assim, nunca é tarde para começar, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do equilíbrio do assoalho pélvico. Então, o que acontece nos homens e nas mulheres com a idade é a perda do controle da urina, né? Controle do escape da urina e também das fezes, né? Então, é muito comum uma pessoa mais velha, principalmente as mulheres que já tiveram filhos, né? Ou pessoas que trabalham na área rural, ou que trabalham com trabalhos muito pesados, perderem o controle da urina, terem incontinência urinária por desenvolver uma diástase, né? Então, essas pessoas precisam sim fazer um fortalecimento dessa região. E quando essas pessoas fazem o fortalecimento dessa região do assoalho pélvico, a consequência é que existe uma melhora do equilíbrio também. Então, assim, quando você fortalece o core, quando você fortalece essa região do assoalho pélvico, do nosso diafragma baixo, você melhora o seu equilíbrio. E qualquer pessoa de qualquer idade, como eu disse, já muito idosa, também vai melhorar fazendo exercícios específicos. Então, assim, tem muitas coisas aqui no meu Instagram, tem os cursos da Hotmart, que estão com preço super em conta, e tem também tudo que a pessoa procurar no YouTube, gente, vai encontrar. Mas uma pessoa, em geral, o que a gente tem que fazer? Prevenir para ficar mais fácil na hora de não precisar remediar. E se precisar remediar, que seja melhor ainda. Então, finalizando, a gente vai falar um pouquinho sobre a memória sinestésica. Então, é o seguinte: uma pessoa que nunca fez atividade física, sempre foi sedentária, se ela começar hoje, com 89 anos, ela vai melhorar? Vai. 50 anos vai melhorar? Vai. Qualquer idade a pessoa vai melhorar, desde que ela faça uma atividade física adequada e bem específica para ela, né? É preciso uma avaliação, é preciso saber se a pessoa tem artrose, se ela tem problema respiratório, cardiovascular, renal, tá. Uma pessoa, uma mulher, por exemplo, né, que teve muitos filhos, vai fazer um treinamento aí de respiração para fortalecer e fechar a diástase abdominal e fortalecer o abdômen. Tem chance de melhorar? Muita, a chance é imensa. Então, resumidamente, nunca é tarde para começar, tá certo? Nunca é tarde para começar. E daí, finalizando os exercícios do cintura de sereia, do incontinência urinária, todo mundo tem acesso, só mandar mensagem e nós vamos responder com todo o nosso amor, tá? Então a gente vai ficando por aqui, o nosso programa Cultivando Saúde, de todas as quartas às 11 da manhã, aquele horário que você tá fazendo o almoço, é a hora de você estar ouvindo o nosso programa, tá certo? Eu espero que tenha sido útil para você. A gente volta toda quarta às 11 da manhã na Rádio Eureka. Foi uma honra estar aqui com você novamente. Até mais!